Maquiagem glamurosa para o seu final de ano, fica aí. Bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Júlia Ligori. Sim, hoje a gente tá de vídeo narrado, porque eu tive um probleminha no meu microfone. E a gente vai fazer essa maquiagem glamurosíssima pro seu final de ano. Tanto o Natal quanto o Réveillon cabem o uso dessa make. E é lógico, eu já vou ali limpando e hidratando a minha pele. E eu começo também, gente, com corretivo laranja na região das olheiras e da minha pálpebra, que são as regiões mais pigmentadas, mais escuras do meu rosto, tá? Eu tô usando o corretivo laranja da Oceane e olha a diferença de um lado pro outro. Em seguida eu venho assentando esse laranja e depois de passar ele, eu já venho com o corretivo camuflagem. Esse daí é o da Maquiê na cor Snow. E eu venho com ele, gente, dando batidinhas com o meu pincel de corretivo da Macrylan. Fazendo desse jeito, sem arrastar, eu não tiro o laranja e consigo uma boa pigmentação desse corretivo nude. Em seguida, eu também vou vir com a esponjinha assentando esse novo corretivo. E aí sim, eu vou poder vir com a base logo em seguida, tá? Mas aqui eu vou optar por deixar a minha pele mais leve, mesmo sendo uma maquiagem mais intensa pra noite. Eu gosto muito da base da Bruna Tavares, essa daí é a cor F30, e eu venho passando ela por todo o meu rosto sem diluir. Como a make tá mais pesada e eu tô usando essa base que é naturalmente uma base mais leve, eu não vou diluir ela. Por quê? Porque senão eu vou ficar com uma pele muito simples para um olho muito elaborado. Presta atenção, pessoal, que eu venho com a base com o pincel de corretivo nos cantinhos, tipo ali do lado do meu nariz, onde a esponjinha não consegue atingir. E depois eu venho com o corretivo no meu nariz, cobrindo algumas imperfeições que a base não deu conta. Eu vou fazer isso porque eu quero fazer um contorno de nariz, e se eu fizer contorno no nariz com as manchinhas aparecendo, né, translúcidas pela base, vai ficar muito esquisito, vai parecer que o meu nariz tá manchado, tá sujo, tá? Agora sim, eu venho com o corretivo Snow novamente, bem no cantinho do meu olho. E é interessante porque eu tô fazendo isso para iluminar. E aí, eu vou vir com a esponjinha de forma muito leve, sem espalhar muito esse corretivo. Porque se eu não espalho ele muito, ele vai continuar pigmentando muito no mesmo lugar e deixando esse lugar mais iluminado. Olha onde que eu tô passando ele, bem ao lado do meu nariz. Porque eu quero um nariz mais contornado para essa maquiagem, e então eu ilumino aquela lateral do nariz para posteriormente eu passar o meu contorno mais escuro em cima do nariz. É muito importante, se você quer contornar o seu nariz, você vai iluminar a lateral do nariz e depois você vem contornando a parte de cima. Eu vou mostrar direitinho para vocês. Olha a diferença do lado iluminado para o outro, como que fica impressionante. Eu optei por iluminar também a minha testa. Vou passar esse iluminador no meu queixo e também no arco do cupido. E observe que eu vou espalhando com a esponjinha de um jeito muito sutil, sem levar esse produto para outras regiões do rosto, justamente para esse iluminado ficar bastante intenso. Inclusive, isso vai fazer com que as suas fotos de final de ano fiquem lindas, tá? Essa iluminação do rosto com corretivo, esse jogo de luz e sombra, valoriza muito a maquiagem. Depois, eu venho com o quarteto de blush da Karen Bakini, que é muito maravilhoso e pigmenta bastante. E eu vou vir aí com a cor mais clara, cremosa, tá? E também eu venho com um pincel Kabuki espalhando essa cor. Interessante dizer que eu vou passar essa cor, gente, levando para as minhas maçãs, porque eu quero um visual que deixe o meu rosto mais afinado. Se você quer afinar o rosto, você vai levar o seu blush para as maçãs. Quais são as... O que é a maçã do rosto, né? É esse ossinho, exatamente aonde eu tô passando com o meu pincel, tá? A minha bochecha, ela fica mais à frente. Agora, com o mesmo pincel que eu usei anteriormente e um corretivo mais escuro, você pode utilizar aí um pó ou algum corretivo que seja mais escuro que a sua pele, uns 2 ou 3 tons, eu vou passando também na maçã do meu rosto. E esse corretivo escuro, ele vai se misturar com o blush que eu passei primeiro e vai dar um jogo bonito e natural de luz e sombra. Olha como que o meu movimento com a esponjinha, ele tá bem contido, pessoal. Isso eu também tô fazendo para que eu consiga uma pigmentação mais forte no mesmo lugar. Olha o lado que tá com o corretivo escuro e o lado que tá sem nada.
Em seguida, com o mesmo corretivo, é o corretivo da Maquiê que eu usei, tá? Eu vou vir com um pincel de aplicar sombras mais fininho e eu venho com ele bem em cima do meu nariz. Prestem atenção nessa parte. O corretivo escuro, gente, para fazer o contorno, ele não é na lateral do nariz, ele é em cima do ossinho, tá? E eu deixo ali no meio do nariz uma linha bem fininha para que esse nariz fique bem contornado. Você não precisa necessariamente afinar o seu nariz, como eu fiz aí nessa maquiagem. Você pode respeitar a largura natural dele, mas é muito importante que esse corretivo de contorno, corretivo escuro, esteja na parte de cima do nariz. Em seguida, eu vou também fechar ali embaixo do meu nariz, para tirar essa pontinha mais caidinha que ele tem, tá? Então eu faço esse fechamento com o mesmo corretivo escuro e aí sim, eu vou pegar o pincel, vou limpar ele e venho dando batidinhas em cima desse corretivo para dar uma esfumada. E depois, com uma esponjinha bem pequenininha, eu também vou vir esfumando esse corretivo para tirar essa marcação intensa que ficou. Você pode fazer isso sem medo, gente, porque não vai ficar muito forte. É claro que nessa etapa da maquiagem tá bastante forte, só que você tem que se lembrar que você ainda vai vir com pó solto, com pó compacto, então esse contorno do seu nariz, ele vai ficar mais natural depois que você vir com os pós por cima, então fé no processo que vai dar certo. Agora, para iluminar ainda mais, eu venho com aquele mesmo corretivo claro que eu usei anteriormente, o Snow da Maquiê, e eu vou fazer uma bolinha bem ali em cima do meu nariz, na pontinha, e também por todo o corpo do meu nariz, como vocês estão vendo aí. Eu vou usar um pincel de precisão da Macrylan, tá? É um pincel até que é vendido como um pincel de delineado, se eu não me engano. Ele é bem pequenininho. E aí, pessoal, eu vou, tá vendo? Ó, vou levando esse corretivo até chegar à minha testa. E em seguida, eu venho também fazendo o acabamento desse corretivo de iluminação com um pincel um pouquinho maior. É muito importante que nessa hora, pessoal, você não deixe a sua mão muito forte, tá? Esse contorno de nariz, ele é um dos contornos mais difíceis que tem de fazer. Por quê? Ou a gente esfuma demais e o contorno some, ou a gente esfuma de menos e ele fica muito forte. Então, você vai vir com a sua mão o mais leve possível, fazendo o movimento várias vezes e, principalmente, você vai intercalar o seu esfumado com a limpeza desse pincel. Tenha sempre perto de você um papel toalha ou um guardanapo para você limpar esse pincel. Tá vendo como que agora tá bem mais esfumado depois que eu limpo o meu pincel algumas vezes, apesar de não aparecer na edição, porque ficaria muito longo o vídeo, mas eu limpei esse pincel, então fica muito mais bem esfumado. Em seguida, eu vou tirar a marcação ali do cantinho dos meus olhos, porque depois também eu vou vir aplicando o pó solto, tá? Como eu tô fazendo agora, bem na lateral do meu nariz. Lembra que eu falei que a gente precisava iluminar a lateral do nariz? E eu vou continuar iluminando ela com o meu pó solto, tá? Perceba que eu não passo pó solto no contorno do nariz com a esponjinha. Eu vou fazer isso depois com o pincel. E aí eu vou pegar a esponja grande, normalmente vou selar a minha pele muito bem com o pó solto. Como que você vai saber que a quantidade de pó solto tá certa? Você vai simplesmente passar a mão no seu rosto e ele tem que estar seco, ele tem que estar sequinho, tá? Pode fazer um leve atrito para verificar se ele tá certinho. E ali, ó, pode ver que no meu bigode chinês, gente, eu dou uma caprichada, porque ele já é um pouquinho marcado, um pouquinho vincadinho, então eu capricho nesse pó solto para que essa maquiagem carimbe menos. De novo, pessoal, lembra que eu passei o blush líquido? Agora eu vou reforçar esse blush com ele em pó. Vou usar a mesma paleta da Karen Bakini e vou adicionar um blush pêssego da Payot. A mistura do blush rosa da Karen Bakini com o pêssego da Payot ficou perfeita. E também, agora, para reforçar o meu contorno de nariz e o meu contorno facial, eu vou usar o pó da Vizela. É um pó compacto normal, mas que eu uso como contorno. E aí, eu venho com um pincel de esfumar de um tamanho médio e vou reforçando o meu contorno de nariz. Nessa hora, você também vai se assustar, porque o contorno de nariz fica bem forte
quando a gente vem aplicando o pó. Mas pode ficar tranquila, pode passar esse pó. Depois você vai limpar o seu pincel e vai vir esfumando e polindo esse contorno de nariz. E é aí que ele vai ficar bem mais suave. Não se esqueça também de vir com o pó claro, um pó nude, e selar a parte de iluminação do contorno de nariz, tá? Olha como que fica bem bonitinho quando eu passo ali na pontinha do nariz e venho passando ao longo do meu nariz. E também, gente, é muito importante que nessa hora você aplique com batidinhas esse pó, entendeu? Se você vier arrastando esse pó, você corre o risco de tirar aquele produto cremoso que tá por baixo e fazer uma marca no seu nariz. Isso fica bem feio. Gente, contorno de nariz é uma arte, precisa ter bastante paciência. Para ele ficar bonito e natural, realmente dá trabalho, mas vale muito a pena, principalmente no final do ano, onde a gente gosta de tirar bastante foto. Na foto sai muito bonito. Eu vou dar o acabamento final nesse contorno de nariz com um pincel de esfumar e, como eu falei para vocês, ó, eu termino com um pincel grande aplicando o meu pó solto por cima. Por que que eu faço isso? Além de deixar o contorno de nariz mais natural, esse pó solto vai ajudar a selar também o nariz, tá? Além do pó compacto que eu tinha passado anteriormente. E aí eu venho polindo a minha pele, tirando esse pó solto, e em seguida eu vou passar também o pó compacto para devolver o viço. Pode perceber que nessa hora eu tô igual um fantasminha. Por quê? Porque eu passei o pó solto e ainda não vim com o pó compacto. E o pó compacto, além de selar a minha pele, ele vai devolver a cor natural dela. E aí, gente, você vai se observando. Percebam que ali eu dou um acabamento maior no meu nariz porque eu percebi que tava um pouquinho marcado. Normal, tá? Isso aí faz parte de todo o processo da maquiagem. Tudo que você olhar e não te agradar e você sentir que tá marcado, você pode vir refazendo sem problema nenhum. E aí, nessa hora, eu já tô passando o pó compacto e em seguida eu venho com a minha bruma fixadora para deixar essa maquiagem super durável. Pessoal, essa pele fica assim muito perfeita e eu nem usei uma base de altíssima cobertura. A base da Bruna Tavares é bem leve, tá? E fica bem bonito. Eu também vou usar da Bruna Tavares o trio iluminador, eu vou usar a cor mais clara e um pincel de esfumar maiorzinho. É interessante falar que eu aplico 2 camadas, porque como é uma maquiagem de festa, esse iluminador ele cria camada. Se você passa ele uma vez só, ele fica super natural. Mas se você cria 2, 3 camadas com ele, ele fica super intenso e fica maravilhoso nas fotos, tá? Pode investir nesse iluminador sem dó. Pode ver que eu até troquei o pincel, peguei um pincel de aplicar sombras para ele ficar ainda mais intenso. E venho também no meu nariz. Os pontos que eu iluminei com o corretivo claro são os pontos que eu venho passando esse iluminador. Tirando ali nas maçãs do rosto, né, que eu passo iluminador e que não tá iluminado com corretivo, pelo contrário, tá contornado com o pó mais escuro. Mas é um ponto clássico de iluminação ali nas maçãs. O mesmo corretivo camuflagem eu vou usar nos meus olhos. Eu vou passando, aplicando com batidinhas também e depois eu venho assentando esse corretivo com a esponjinha. Como a gente vai fazer um olho mais pigmentado, mais forte para a noite, eu vou ser generosa nesse corretivo. Eu quero uma base super branquinha para eu poder usar e abusar da sombra que vem em seguida. Também é importante falar para você não arrastar esse corretivo, tá? Senão você acaba tirando o corretivo da sua pálpebra. Com o pincel de aplicar sombras, esse aí é do AliExpress e o link dele tá aqui na descrição. Eu vou vir com o meu próprio pó compacto e eu venho selando a região ali da minha pálpebra fixa e a lateral do meu nariz, tá? E em seguida, pessoal, eu já troco para a sombra branca. Perceba como que agora já tá bem branquinho. Eu venho com a sombra branca da Nath Capello, que é uma sombra unitária maravilhosa. E eu venho criando várias camadas com esse branco. Quanto mais camadas eu crio, mais branquinho vai ficando, tá? E aí eu arremato esse cantinho interno do olho com a paleta Glow to Go da Nadia Tambasco. E é o primeiro tom, é o tom mais claro que eu vou usar, que dá um super brilho. E aí sim, feito o cantinho interno, eu troco novamente para o meu pincel de aplicar sombras e venho com um tom marrom. Esse tom, ele é um pouco mais escuro que o tom da minha pele. Ele vai ser aí uns 3 tons acima do seu contorno. Pode ser qualquer marrom, pessoal,
Pra mim, eu optei por um marrom mais frio por causa do meu fundo de pele. Mas se você fica bem com tons de marrons mais alaranjados ou mais avermelhados, você pode usar sem problema nenhum. E em seguida, eu já troco para um pincel menor para dar o acabamento com esse pincel limpo ali nas bordas desse marrom. Assim, o meu esfumado vai ficar super mais natural. E aí, podem ver que eu vou alternando o pincel, eu vou limpando esse pincel e voltando a dar acabamento. Agora eu já pego um pouquinho mais de sombra com o pincel pequeno para ela ficar mais concentrada ali. Novamente eu limpo esse mesmo pincel e venho dando acabamento nas beiradinhas. Como eu falei para vocês, a construção do esfumado a gente vai fazendo na hora. Então, não adianta eu te falar aqui quantas vezes você tem que aplicar a sombra ou limpar o pincel. Você vai se olhar no espelho e você vai treinar o seu olhar para entender o momento de esfumar mais. Se essa sombra estiver marcando, você sabe que tem que limpar o pincel e vir esfumando. Agora sim, eu escolho um marrom mais escuro do que esse primeiro que eu usei, e aí você vai se basear no tom de marrom que você usou também. E esse marrom mais escuro, em geral, ele é um marrom mais frio. Independente do tom da sua pele, você vai escolher um marrom sempre mais frio do que aquele primeiro tom que você usou. E olha a diferença que dá, pessoal, na profundidade do meu olhar. A maquiagem, ela fica muito mais rica e muito mais profissional quando a gente usa tom sobre tom, quando a gente faz essa brincadeira do esfumado, saindo de uma cor mais escura e ficando gradativamente mais claro. A maquiagem fica muito mais bonita. E ali no meio, entre o branco que eu havia passado e o marrom que eu passei agora, eu tô vindo com o meu pincel. Primeiro eu venho com ele limpo, depois eu pego novamente aquele primeiro marrom para fazer uma transição. E a transição, gente, não pode ter marca. Perceba que nesse momento dá para ver uma linha muito clara entre o branco e o marrom que eu estou usando. E aí você vê que eu insisto bastante com o meu pincel limpo ali e depois com um pouquinho de sombra marrom claro para que essa marquinha suma, tá? E novamente eu vou reaplicar aquele marrom mais escuro. Por quê? Esfumar é sinônimo de despigmentar. Todas as vezes que eu esfumo uma sombra, eu acabo tirando força de cor dela, isso é normal. E aí eu tenho que acabar reforçando essa cor. Agora na parte de baixo da pálpebra inferior, eu vou vir com o meu delineador em gel, tá? É a melhor opção para que essa linha d'água dure mais, mas se você também tiver um bom lápis de olho preto, você pode usar sem problemas. E depois eu vou vir com uma sombra selando essa linha d'água, tá? Eu passo um pouquinho de sombra no pincel e selo a linha d'água. Pode ficar tranquila que não dá nenhuma, pelo menos em mim, não dá nenhuma alergia, não. E aí eu venho do lado de fora, novamente, com o marrom mais escuro que eu usei em cima. É bom lembrar que é o mesmo tom de marrom que eu usei em cima, aquele mais escuro. E eu venho esfumando essa linha d'água preta, trazendo um pouquinho para fora do meu olho, para que essa linha d'água preta se entre nesse marrom e faça parte desse degradê. Então, a linha d'água preta, ela vai sair para um degradê de marrom para fora do meu olho. E é claro, gente, na parte de cima eu tenho que ter um acabamento, tá? Como tá muito claro, eu venho com o meu delineador e dou um acabamento ali com um delineado simples, bem rente à raiz do meu cílio superior. Esse acabamento vai fazer toda a diferença, principalmente porque eu vou colar um cílio, então não vai parecer que o meu cílio tá colado assim no nada, no vazio. Faz muita diferença fazer esse acabamento. E eu venho rente ao cílio, eu apoio o meu pincel de sobrancelha no cílio e coloco e deposito esse produto bem rente ao cílio mesmo, tá? Em seguida, eu uso uma asa de borboleta, que é um prateado mais escuro. É um prateado quase que cinza. E eu aplico ele, pessoal, bem no meio dos meus olhos. E no cantinho interno, eu tô usando um prateado super clarinho para dar uma iluminada boa. Então, eu aplico com o próprio aplicador do produto. Pode ser também um pincel de esponjinha, sem problema. E depois eu venho dando acabamento com o meu dedo, dando uma esfumada com o meu dedo.
Novamente, eu vou pegar mais, por quê? Porque eu olhei no espelho e achei que tá faltando pigmentação. Então, o que que eu fiz? Eu peguei mais ali no meu dedo, passei a cola e aí eu tô vindo novamente colando essa asa de borboleta para que ela fique mais intensa, tá? Se você quiser um brilho menos intenso, você pode simplesmente passar mesmo, igual eu tinha feito anteriormente. Só que aí eu tinha visto o resultado, mas eu queria algo mais intenso, então eu acabei vindo com a cola no meu dedo e em seguida apliquei a minha asa de borboleta por cima da cola. E é claro, né, gente, eu não tenho sobrancelha e ela não pode faltar em produção nenhuma. Mesmo que a sua sobrancelha esteja aí no lugar, eu espero que esteja, você vem com uma pastinha ou com uma sombra, fazendo ali os pelinhos que você não tem. Todo mundo tem alguns pontos de falha na sobrancelha, isso é natural. No caso, a minha, existe alguns pontos de sobrancelha dentro da falha, né? Comigo é ao contrário. Então, eu faço ela praticamente toda. Mas é interessante que você preencha os seus pontos de falha, porque uma sobrancelha bem penteada, bem preenchida, ela faz toda a diferença na sua maquiagem. Uma maquiagem sem sobrancelha, ela é como se tivesse manca, faltando um pedaço. E aí, pessoal, acabou. Eu vou colar um cílio muito sutil ali do lado, bem no cantinho, e passar um batom marrom frio. E o resultado é esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima. Tchau!